A campanha de Bolsonaro está desesperada com a atuação de André Janones na campanha do Lula, tanto que eles estão loucos para calarem o deputado, a ponto do Progressistas, o partido do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, entrar com uma ação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para caçarem o André Janones. Claro que tudo isso não passa de uma tentativa desesperada de intimidação contra o deputado federal. Na sua opinião, os progressistas e os bolsonaristas estão tentando calar e intimidar André Janones? Eles estão desesperados com o Janones? Deixa o seu like se você gosta desse desespero bolsonarista e, claro, se inscreva no canal. E toda essa história de cassação do André Janones começou a ganhar força nesses últimos dias, porque o Progressistas, que é o partido do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, entrou com uma representação junto ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para caçarem o André Janones. E a justificativa é quebra de decoro, porque o André Janones estaria vinculando notícias falsas na internet a respeito de Bolsonaro. Só que isso, pessoal, é uma clara e visível tentativa de intimidação do Janones. Porque o André Janones, ele é considerado uma espécie de Carluccio da campanha do Bolsonaro. O Carluccio, da campanha do Lula, perdão. O Carluccio, ele é o coordenador do marketing digital do Bolsonaro. E nós vimos no debate da Bandeirantes como que o Carluccio, ele praticamente era o diretor de cena do Bolsonaro, levantando a mão, indicando para o Bolsonaro mudar de tema, ficar atento com o tempo. E o Lula, ele tem o André Janones. Ele não tem essa proeminência toda que o Carluccio tem na campanha do Bolsonaro, mas o Janones tem mais de 8 milhões de seguidores no Facebook, principalmente. Então é alguém que faz uma curadoria para o Lula nos assuntos principais a serem propagados na internet. E o Janones, pessoal, ele tem exagerado em alguns pontos, mas não em todos. E isso é muito importante. O Janones, ele tem recebido algumas críticas dentro da campanha do Lula, por conta de todo esse janonismo cultural que ele tem provocado, tentando rebater os bolsonaristas com a mesma moeda, às vezes até com alguns exageros, como por exemplo falar ou insinuar que o Fernando Collor de Mello poderia ser ministro de Bolsonaro. Agora, o Janones ele exagera, mas nem sempre. No caso das meninas da Venezuela, não houve exagero algum por parte do Janones. E aquela decisão do Alexandre de Moraes de retirar as peças publicitárias do PT, falando do caso do Bolsonaro, foi um erro e um exagero. O Alexandre de Moraes ele fez aquilo porque ele está intimidado com os bolsonaristas. E ele determinou que fossem removidas as publicações do PT sobre aquela história de Bolsonaro e das meninas venezuelanas para evitar o mal-estar, para evitar dizer que ele estava influenciando no processo que nós estamos tendo na disputa entre o Lula e o Bolsonaro. Só que não há distorção alguma por parte do Janones, por parte da campanha do PT. Porque o Bolsonaro, ele falou, ipsis literis, não há corte, não há edição. Ele mesmo disse que ele entrou naquele lugar e pintou um clima entre ele e as meninas. A fake news foi propagada pelo Bolsonaro ao dizer que as meninas estavam lá para ganhar a vida, o que é falso. As meninas, as refugiadas estavam lá participando de um concurso de maquiagem. E mesmo assim, sem que elas fossem garotas que iriam realizar eventualmente programas, tomando muito cuidado aqui com a palavra que nós utilizamos na plataforma, ele disse que pintou um clima dele com as meninas. Não há nada de falso nisso. Nada de falso, nada de mentiroso. Foi o próprio presidente que falou. Então isso foi um erro por parte do Alexandre de Moraes. Mas uma outra coisa importante, pessoal, que o PT precisa ter atenção é que o foco não é o André Janones. O que eu quero dizer com isso? O foco da campanha do Lula não pode ser a estratégia virtual do Janones, porque nós tivemos o resultado do IPEC divulgado ontem. Link aqui no card para que você veja os meus comentários gerais sobre o IPEC. Mas há uma queda na rejeição do Bolsonaro, e isso é um ponto importante. E uma queda principalmente entre aqueles que ganham até um salário mínimo. Bolsonaro teve uma queda na rejeição de 3%. Então isso é importante ser notado, porque enquanto a campanha de Bolsonaro foca em atacar para tentar silenciar o André Janones, e a campanha do PT também fica nesse pântano, nesse esgoto da pauta dos costumes, a máquina pública segue atuando. E Bolsonaro tem feito isso. Por que a rejeição de Bolsonaro nas camadas mais populares, de quem ganha até um salário mínimo, caiu? Auxílio Brasil turbinado. Ah, mas no primeiro turno não teve impacto. Tudo bem. Mas no primeiro turno nós tivemos apenas 2 pagamentos. Agora, Bolsonaro inclusive antecipou o pagamento de R$600.
Então nós vamos ter 3 pagamentos até o dia 30. Fora que nós também tivemos o programa Vem Pro Azul da Caixa Econômica Federal para fazer o perdão de dívida de até 90% de 4 milhões de pessoas. E outros programas como Crédito Consignado, que já beneficiou 700 mil famílias. Ou 700 mil beneficiados. Então Bolsonaro ele tem a máquina pública para fazer esses programas sociais que vão trazer dividendos positivos para ele, como nós já estamos vendo na queda das rejeições. Então é muito importante que a campanha do Lula fique atenta a isso e não entre nessa disputa com o Bolsonaro, porque enquanto há essa disputa tola na pauta dos costumes, o Bolsonaro ele avança com o governo, porque o Bolsonaro atua em 2 frentes, a campanha e o governo, e isso precisa ficar muito atento na campanha do PT. Mas na sua opinião, Bolsonaro está desesperado com André Janones? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o outro ponto importante é que a estratégia desse janonismo cultural para tentar aumentar a rejeição do Bolsonaro falhou, pessoal. Falhou. Porque toda essa história do comer índio, das meninas venezuelanas, do maçom, tudo isso deu errado. Porque a rejeição do Bolsonaro, ela não aumentou. Ela caiu. E está caindo desde o início do segundo turno. Já caiu 4% na conta do IPEC. Saiu de 50% e foi para 46%. Então, se essa estratégia não tem dado certo, o PT precisa reverter ou rever esse posicionamento. Porque, como nós falamos, Bolsonaro ele tem a máquina pública na mão e está utilizando essa máquina pública sem qualquer tipo de pudor. Então, tentar apostar na pauta dos costumes, tentar apostar na pauta moral, não trouxe resultados para o PT até agora. E eu acho muito difícil de trazer algum resultado. Porque se nem depois da fala do Bolsonaro, falando que pintou um clima entre ele e meninas menores de 18, se nem isso resultou numa queda dele, ou o que ele fez em Aparecida e no Círio de Nazaré, dificilmente algo vai mudar. E enquanto isso, o governo federal agora já lançou um outro programa. Olhem só, o governo federal liberou a antecipação do FGTS Futuro. Esse programa visa beneficiar famílias que ganham até 2 salários mínimos, na faixa de R$ 2.400, uma faixa que o Lula domina com grande força. E o que vai acontecer? Essa antecipação do FGTS é para acelerar venda de casas, venda de imóveis. Ou seja, desovar programas ou desovar imóveis da Casa Verde Amarela, que foi um programa que foi praticamente congelado, paralisado com o Bolsonaro. Então olhem só quantas medidas que o Bolsonaro tem utilizado com a máquina pública. Pacote de benefícios com auxílio de R$ 600. Depois nós tivemos o Vem Pro Azul da Caixa Econômica, o empréstimo consignado, redução do valor dos combustíveis artificialmente e agora o programa de antecipação do FGTS. E é claro que tudo isso, pessoal, vai trazer um enorme problema lá na frente, porque esse empréstimo consignado que já beneficiou 700 mil pessoas, ele está sendo dado em cima de R$ 600. E a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o Auxílio Brasil volta a ser de R$ 400. Olhem só o problema fiscal que Bolsonaro está colocando no nosso país. E a campanha do PT precisa entrar com algum tipo de ação judicial. Porque isso que o Bolsonaro está fazendo é ilegal. É necessário que todas essas ações sejam impugnadas. Porque Bolsonaro está fazendo tudo isso ao arrepio da lei, utilizando a máquina pública em seu benefício próprio, o que é ilegal. Esses programas são vedados em anos de pleito, como nós estamos vendo agora. E o único objetivo dessas ações de Bolsonaro o único objetivo é derrotar o Lula agora, no dia 30 de outubro. Então fiquem ligados com isso, foquem no ponto realmente importante, a utilização da máquina pública para trazer votos ao Bolsonaro.